Ela entrou naquele restaurante de luxo. E em menos de 10 segundos, tudo já tinha dado errado. Os olhares vieram primeiro. Depois, os cochichos. E então, as risadas. O salto dela fazia um leve som no chão brilhante. Mas ninguém ali parecia ouvir isso. Só enxergavam uma coisa. Ela não pertencia àquele lugar. Vestido simples. Cabelo preso. Sem joias caras. E principalmente, a forma como todos olhavam para ela. Como se ela fosse um erro ali dentro. Ela respirou fundo. Tentou ignorar. Continuou andando. Até que uma voz cortou o ambiente. Ei! Ela parou. Virou devagar. Um homem se levantava de uma mesa próxima. Terno impecável. Relógio caro. Aquele tipo de homem que já estava acostumado a mandar. Você tá perdida? Algumas pessoas riram baixo. Ela não respondeu. Só olhou. Mas aquilo irritou ele. Esse lugar não é para você. Silêncio. Agora todo mundo estava olhando. O gerente já vinha na direção dela. Pronto para tirar ela dali. Como se fosse algo normal. Como se aquilo já tivesse acontecido antes. Ela engoliu seco. Mas não abaixou a cabeça. Eu tenho uma reserva. A frase saiu calma. Mais firme. O homem soltou uma risada alta. Reserva. Ele olhou ao redor, buscando apoio. Você. Mais risadas. Mais olhares. Mais desprezo. Ela não reagiu. Não discutiu. Não levantou a voz. Só fez uma coisa. Pegou o celular. E mostrou a tela. O gerente chegou mais perto. Olhou. E o rosto dele mudou na hora. Senhora. Silêncio. Total. O homem ainda sorria. Sem entender nada. Mas naquele momento, algo no ar mudou. E ele ainda não sabia. Mas tinha acabado de cometer o maior erro da vida dele. O gerente ficou alguns segundos olhando para o celular dela. Sem reação. O sorriso no rosto dele simplesmente desapareceu. Mas antes que ele dissesse qualquer coisa, o homem rico falou mais alto. Você vai mesmo perder tempo com isso? O gerente travou. Olhou para o homem, depois para ela. Claramente dividido. Senhor, talvez seja melhor. Melhor o quê? Ele interrompeu. A voz agora estava mais firme. Mais arrogante. Você realmente acredita que alguém assim tem reserva aqui? Algumas pessoas assentiram com a cabeça. Outras riram de novo. Ela continuava parada. Em silêncio. Mas os olhos. Agora estavam diferentes. Mais frios. Eu tenho. Ela repetiu. Calma. Sem subir o tom. Mas aquilo irritou ainda mais o homem. Ele deu um passo à frente. Olha ao seu redor. Ela não se mexeu. Esse lugar é frequentado por gente que pode pagar. Pausa. Ele olhou para o vestido dela. Depois para o cabelo. Depois, para o rosto. Você não é esse tipo de pessoa. Impacto. Direto. Cru. O restaurante inteiro sentiu. O gerente engoliu seco. Claramente desconfortável agora. Mas ninguém interferia. Ninguém dizia nada. Porque no fundo, muitos ali concordavam. Ela respirou fundo. Devagar. Como alguém que estava se segurando. Não para fugir, mas para não reagir da forma errada. Então ela fez algo inesperado. Deu um passo à frente. Ficou mais próxima dele. Olhou diretamente nos olhos. E disse: E que tipo de pessoa você acha que eu sou? Silêncio. Mas dessa vez, pesado. O homem abriu um leve sorriso. Aquele sorriso de quem acha que está no controle. Alguém que entrou no lugar errado. E foi nesse momento que o gerente finalmente decidiu agir. Senhor, a voz saiu tensa. Ela realmente tem uma reserva. Silêncio. Total. Como se o som tivesse sido desligado. O homem piscou. Confuso. O quê? O gerente virou a tela para ele. Mostrou o nome. E naquele instante, o olhar dele mudou. Mas ainda não era medo. Era dúvida. Só que essa dúvida estava prestes a virar algo muito pior.
O homem ficou alguns segundos olhando para o celular, sem entender, como se aquilo não fizesse sentido. Isso deve ser algum erro. A voz já não era tão firme quanto antes. O gerente respirou fundo. Não é erro, senhor. Silêncio. O restaurante inteiro parecia congelado. A reserva está no nome dela. O homem olhou de novo. Mais atento agora. Leu o nome. Uma vez. Duas. E então franziu a testa. Por que aquele nome? Não era desconhecido. Ele já tinha ouvido antes. Mas não conseguia lembrar de onde. Quem é você? Ele perguntou, dessa vez sem rir. Ela não respondeu na hora. Guardou o celular com calma. Como alguém que não precisava provar mais nada. Deu um pequeno passo para o lado. Olhou ao redor. As mesmas pessoas que riam antes. Agora estavam em silêncio. Observando. Esperando. Ela voltou o olhar para ele. E disse. Sem pressa. Sem emoção. Você realmente não me reconhece? Aquilo incomodou. Muito. Ele tentou puxar na memória. Mas quanto mais tentava, mais desconfortável ficava. Eu deveria. Respondeu, seco. Ela inclinou levemente a cabeça. Um gesto simples, mas cheio de significado. Deveria. Silêncio. O gerente abaixou o olhar, como se já soubesse o que viria. E então, ela deu o golpe. Eu já trabalhei aqui. Impacto. O homem piscou. Confuso. Trabalhou. Ela assentiu. Sim. Pausa. Olhar firme. Limpando o chão, enquanto você jantava. Silêncio. Pesado. As pessoas começaram a se entreolhar. Algumas lembrando. Outras tentando entender. O rosto dele mudou. Agora de verdade. Eu não lembro disso. Ela chegou um pouco mais perto. Sem elevar a voz. Eu lembro. Impacto. Direto. Sem saída. E foi naquele momento que a dúvida dele virou outra coisa. O olhar dele mudou. Mas ainda tinha resistência ali. Orgulho. Ego. Mesmo assim, ele tentou manter a postura. Isso não muda nada. Erro. Grave. Ela ficou em silêncio por um segundo. Observando. Como se estivesse esperando exatamente aquilo. Então deu um leve passo à frente. Você tem razão. Pausa. O restaurante inteiro prestando atenção. Isso realmente muda tudo. Ele franziu a testa. Confuso. O que você quer dizer com isso? Ela não respondeu direto. Virou levemente para o gerente. Pode confirmar para ele. O gerente travou. Engoliu seco. Mas sabia que não tinha como evitar. Senhor, a voz saiu baixa. Ela não é apenas uma convidada. Silêncio. Ela é a nova proprietária deste restaurante. Bum! O som de uma taça caindo no chão ecoou pelo salão. Alguém deixou escapar um meu Deus. Outros simplesmente ficaram imóveis. O homem congelou. O rosto perdeu a cor. Isso não pode ser verdade. Ela manteve o olhar fixo nele. Sem emoção. Sem pressa. Pode sim. Ele deu um passo para trás. Como se o chão tivesse sumido. Quando isso aconteceu? Ontem. Ela respondeu. Simples. Direto. Destruidor. O gerente abaixou a cabeça. Os funcionários ficaram completamente em silêncio. E agora? Todos olhavam para ele. Mas não com admiração. Não com respeito. Mas com algo que ele nunca tinha sentido antes. Desprezo. Ele tentou falar. Não conseguiu. A garganta travada. O controle tinha acabado. E naquele momento, ele entendeu. Não era mais ele que decidia quem pertencia ali. O restaurante inteiro ainda estava em silêncio. Ninguém ousava se mexer. Ele continuava parado, tentando processar tudo. Mas ela estava tranquila. No controle. Como sempre deveria ter sido. Ela olhou para o gerente. Ele ainda tem reserva aqui? A pergunta foi simples, mas carregada de intenção. O gerente respondeu rápido.
Tem sim, senhora. O homem levantou o olhar na hora. Confuso. Sem entender. Ela assentiu. Ótimo. Pausa. Olhar firme. Então mantém. Aquilo pegou todo mundo de surpresa. Inclusive ele. O quê? Ele soltou, sem esconder o choque. Ela caminhou lentamente até a mesa dele. Cada passo, ecoando no silêncio do lugar. Parou na frente dele. Olhou direto nos olhos. Você vai jantar aqui hoje. Ele não sabia se aquilo era bom ou ruim, mas o desconforto já era evidente. Mas, ela interrompeu, sem elevar a voz. Do meu jeito. Impacto. O ambiente inteiro prendeu a respiração. Ela puxou a cadeira. Sentou à frente dele. Com calma. Controle total. Você gosta de ser bem atendido, não gosta? Ele não respondeu. Gosta de respeito. Pausa. De atenção. Ela inclinou levemente a cabeça. Então hoje, você vai sentir exatamente o contrário. Silêncio. Pesado. O garçom se aproximou. Mas agora. Sem sorriso. Sem entusiasmo. Sem educação. Exatamente como ele tratava as pessoas. O homem percebeu na hora. Olhou ao redor. As pessoas observando. Algumas, gravando. Outras, claramente julgando. E pela primeira vez, ele sentiu. O prato foi colocado na frente dele. Sem cuidado. Sem atenção. Sem respeito. Exatamente como ele sempre tratou os outros. Ele ficou olhando, sem tocar na comida. O garçom já tinha saído. Nem perguntou se estava tudo certo. Nem olhou no rosto dele. Silêncio. Pesado. Ele respirou fundo. Tentou manter a postura. Mas algo já tinha quebrado ali dentro. Olhou ao redor. As pessoas. Os olhares. Mas agora, não eram mais de admiração. Nem de respeito. Eram de julgamento. De vergonha. Ele passou a mão no rosto. Incomodado. Desconfortável. Isso já foi longe demais, disse, tentando recuperar o controle. Mas a voz saiu fraca. Sem força. Ela continuava sentada. Observando. Calma. Firme. Ainda não. Respondeu. Aquilo atingiu ele direto. Então o que você quer? A pergunta saiu quase como um pedido. E pela primeira vez, sem arrogância, ela inclinou levemente a cabeça. Olhou nos olhos dele. E disse. Devagar. Pesado. Quero ver se você é capaz de fazer algo que nunca fez. Silêncio. O coração dele acelerou. O quê? Ela não desviou o olhar. Reconhecer que errou. Impacto. O restaurante inteiro travou de novo. Ninguém falava. Ninguém se mexia. Ele abriu a boca. Mas nada saiu. Orgulho. Vergonha. Medo. Tudo misturado. Ele olhou para a mesa. Depois para ela. Depois para todos ao redor. E finalmente, a realidade bateu. Ele não estava mais no controle. O silêncio estava pesado. Quase impossível de suportar. Ele ainda olhava para a mesa. Mas já não via nada. A mente dele estava longe. Revendo tudo. Cada palavra. Cada olhar. Cada atitude. Ele respirou fundo. Mas dessa vez, não foi para manter o controle. Foi porque estava perdendo. Lentamente, ele levantou o olhar. Olhou para ela. E pela primeira vez, não havia arrogância. Nem superioridade. Só vergonha. A voz falhou. Ele tentou de novo. Eu errei. Silêncio. Mas agora, era diferente. Mais profundo. Mais verdadeiro. O restaurante inteiro sentiu. Ela não respondeu na hora. Ficou olhando. Como se estivesse analisando. Se aquilo era real. Ele engoliu seco. Eu te julguei, continuou, sem saber quem você era. Pausa. A voz dele ficou ainda mais baixa. E te tratei como se você não tivesse valor. Impacto. Direto. Sem defesa. Sem desculpa.
Só verdade. Ele abaixou a cabeça. Me desculpa. Silêncio. Mas dessa vez, um silêncio que mexia com todo mundo. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras ficaram ainda mais atentas. Porque aquilo não era mais sobre humilhação. Era sobre mudança. Ela respirou fundo. E então, disse algo que ninguém esperava. Levanta. Ele franziu a testa. Confuso. O quê? Ela manteve o olhar firme. Levanta. Ele obedeceu. Devagar. Sem questionar. E naquele momento, todo mundo percebeu. O homem que entrou ali achando que mandava em tudo já não existia mais. Ele ficou de pé, sem entender exatamente o que estava acontecendo. Mas obedeceu. Porque agora, ele não tinha mais controle de nada. O restaurante inteiro acompanhava. Ninguém piscava. Ela deu um passo mais perto. Olhou diretamente nos olhos dele. E disse: Você lembra do dia em que um copo caiu nessa mesa? Ele franziu a testa. Confuso. Tentando puxar na memória. Não, ela sentiu lentamente. Como se já esperasse essa resposta. Eu lembro. Silêncio. Pesado. Ela continuou. Eu estava limpando o chão. Pausa. E você? O olhar dela ficou mais firme. Riu. Impacto. O rosto dele mudou na hora. Algo começou a encaixar na mente dele. Fragmentos. Memórias. Você disse que gente como eu. A voz dela ficou mais baixa. Mas ainda mais forte. Deveria entrar pela porta dos fundos. Bum. O restaurante inteiro reagiu. Alguns levaram a mão à boca. Outros trocaram olhares. Porque aquilo era pesado. Muito pesado. Ele ficou completamente sem reação. Os olhos arregalados. Agora ele lembrava. E isso era pior do que não lembrar. Eu não sabia, tentou dizer. Ela interrompeu. Sabia sim. Silêncio. Só não se importava. Impacto final. Sem saída. Sem defesa. Sem desculpa. Ela deu um passo para trás. E hoje? Pausa. Olhar firme. Você sentiu exatamente o que fez os outros sentirem. O ambiente inteiro estava em choque. Porque agora? Não era só sobre o presente. Era sobre o passado voltando. E cobrando. O restaurante estava em completo silêncio. Mas não era mais tensão. Era algo mais profundo. Pesado. Ele continuava de pé. Imóvel. Como se não tivesse mais forças para reagir. Os olhos dele agora estavam diferentes. Sem arrogância. Sem defesa. Só consciência. Ele passou a mão no rosto. Respirou fundo. E pela primeira vez, não tentou justificar nada. Eu lembro. A voz saiu baixa. Quase quebrada. O ambiente inteiro ficou ainda mais atento. Eu lembro daquele dia. Ele olhou para ela. Mas não conseguiu sustentar o olhar por muito tempo. E eu lembro do que falei. Pausa. A garganta travada. E do jeito que falei. Impacto. Direto. Sem desculpa. Ele deu um pequeno passo à frente. Mas com cuidado. Como se não tivesse mais o direito de invadir o espaço dela. Eu passei anos achando que isso não importava. Silêncio. Que eram só palavras. Ele balançou a cabeça lentamente. Mas hoje, a voz falhou. Eu senti. O restaurante inteiro absorveu aquilo. Porque no fundo, todo mundo entendeu. Ele continuou. Eu achei que respeito vinha do dinheiro, da posição. Pausa. Mas agora eu vejo. Olhou ao redor. Depois voltou para ela. Que eu nunca tive. Silêncio. Mas dessa vez, um silêncio que fazia pensar. Não só nele. Em todo mundo ali. Obrigado, ele disse, surpreendendo todos. Por me fazer enxergar isso. E naquele momento, ficou claro. Ele não estava mais tentando se defender. Nem recuperar a imagem. Ele estava mudando. O silêncio dominava o restaurante. Mas agora, não era desconfortável. Era reflexivo.
Ela olhou para ele por alguns segundos, como se estivesse vendo algo que ninguém mais via. Talvez hoje tenha sido o primeiro dia, pausa, que você realmente começou a mudar. As palavras foram simples, mas atingiram fundo. Ele abaixou a cabeça. Não por vergonha, mas por entendimento. Ela respirou fundo. E continuou, mas mudança de verdade. Pausa. Olhar firme. Não acontece aqui dentro. Ela apontou levemente ao redor. Acontece lá fora. Impacto. O restaurante inteiro sentiu. Porque aquilo não era só para ele. Era para todo mundo ali. Ela deu um passo para trás. O que você fizer depois disso, pausa, vai mostrar quem você realmente é. Silêncio. Ele não respondeu. Mas não precisava. O olhar dele já dizia tudo. Ela virou. Começou a caminhar em direção à saída. Passos calmos. Firmes. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Todos acompanhando. Quando ela chegou à porta, parou, sem olhar para trás, e disse a frase final, porque no fim, não é sobre quem você era. Pausa. É sobre quem você decide ser quando ninguém está olhando. Silêncio. Profundo. A porta se abriu. E ela saiu, deixando para trás um restaurante inteiro em silêncio. E várias pessoas pensando na própria vida.